e por cada coisa que foi construída, tudo tem a mão de Deus. Milagre. Que nós mesmos que estamos lá todos os dias não conseguimos explicar como é possível ver essas coisas acontecendo. Nós olhamos assim as crianças e nós achamos que então essa região é uma região muito boa, parece que as crianças estão sadias. Eu tenho fotos ali, eu quero colocar a situação que as crianças que estão na vila, as crianças que ficam à volta, por fora do muro, vivem. Pode pôr as fotos para mim? O Guilherme foi dar um apoio para mostrar a foto. Pode passar? Esse é o estado das crianças que nós encontramos nas vilas de Moçambique. Pode passar? São crianças que estão, volta um pouquinho, são crianças que estão abaixo de todos os gráficos de desnutrição. Nós tivemos autorização do governo para trabalharmos com crianças acima de 4 anos de idade. Mas graças a Deus, esse ano que se iniciou, nós conseguimos, e nós vamos começar a atender crianças de 0 a 2 anos que estão nessa fase de desnutrição, porque são crianças que estão morrendo, e infelizmente em Moçambique milhares e milhares, e não só em Moçambique como em outros países da África, milhares e milhares de crianças morrem pela falta de alimentação, e junto com isso a malária, a AIDS, que tem matado muitas crianças. E esse é uma realidade que o Senhor tem transformado. Hoje as crianças que nós estamos atendendo recebem uma alimentação balanceada, feita por uma nutricionista. E eu digo que tudo é milagre porque nós estamos fazendo tudo na fé. Foi assim que iniciou e é assim que até hoje. E quando eu olho esse vídeo, eu vejo o que Deus falou comigo há 9 anos atrás, quando eu estava dentro do meu apartamento, na sala, em oração na madrugada com a minha esposa. Eu sou dentista, a minha esposa é protética, e numa madrugada de oração, que nós temos isso conosco já há algum tempo, o Senhor então nos visitou de uma forma diferente. E esse texto vem caminhando conosco. Se você amar o seu pai, o seu irmão, podemos dizer a sua nação, a sua profissão, mais do que o Senhor, você não pode ser chamado de discípulo. E naquela madrugada eu fui confrontado com o Senhor, porque o Senhor começou a mostrar os sonhos dele, sonhos que eu ainda não conhecia, sonhos que ele tinha preparado para o Marcelo e para a Adriana, mas sonhos que nós não conhecíamos. Nós conhecíamos os nossos sonhos, que nós apresentávamos diante do Senhor, mas naquela madrugada estava sendo diferente. Nós estávamos diante do altar do Senhor, mas era o Senhor revelando os sonhos, e não nós colocando o nosso sonho diante do Senhor. E eu pude então naquela madrugada, junto com a minha esposa, entregar a nossa profissão. Eu trabalhava em 2 clínicas de grande porte em São Paulo, uma em Osasco e outra na Santa Cruz, e tinha o meu próprio consultório particular. E no dia seguinte que o Senhor falou conosco, eu já comecei a me desligar de todo o meu trabalho. A Adriana começou a se desligar dos trabalhos dela, e nós começamos a conversar com os nossos pais. Lógico que não foi fácil, houve muita luta, houve muita batalha, não tem tempo de contar todo o nosso testemunho, mas o Senhor preparou todas as coisas. Nós partimos para a África, como disse, na fé, numa palavra, porque saímos do Brasil com uma ajuda mensal de R$350 por mês, para fazermos aquilo que o Senhor havia gerado no nosso coração. Humanamente era impossível fazer qualquer coisa, porque pelos olhos humanos era impossível até sobreviver com esse valor, mas o Senhor, Ele é fiel. E quando nós entendemos a fidelidade do Senhor, e quando nós mergulhamos no conhecimento da palavra do Senhor, o Senhor se revela cada vez mais a nós. E algo que o Senhor tem colocado no meu coração, neste ano que eu estou no Brasil, passando em algumas igrejas, é justamente sobre isso. Algo que nós temos que fazer, porque o mundo, ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e o mundo está à nossa espera. O mundo está à espera para que nós
venhamos manifestar a glória e o poder de Deus. Mas para que nós possamos manifestar esta glória, para que nós possamos exercer a autoridade que Deus deixou sobre os seus filhos, nós precisamos morrer. Não há outro caminho, porque enquanto áreas da nossa vida não estiverem mortas, o Senhor não está tomando 100% da nossa vida. Como filhos do Senhor, nós temos que aprender que nós temos que viver numa total dependência do Senhor, que nós temos que viver mergulhados no altar do Senhor, buscando a revelação do Senhor, buscando os sonhos do Senhor, para que nós possamos gerar na terra, não as nossas vontades, mas aquilo que o Senhor deseja realizar através das nossas vidas. E cada um de nós tem um chamado do Senhor. Pode ser para a África, pode ser aqui para Diadema, pode ser para todo o ABC, mas nós temos que manifestar a glória do Senhor. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para vivermos na contramão deste mundo. Mas infelizmente muitas vezes nós vemos a igreja preocupada com a crise da mesma forma que o mundo está preocupado. Muitas vezes nós vemos a igreja tão abatida da mesma forma que o mundo está se abatendo, preocupada com os vírus que estão aparecendo através de um mosquitinho, tão preocupado como o mundo está preocupado, porque nós ainda estamos numa dimensão natural. Nós não entendemos que quando nós entramos no reino de Deus, nada pode nos tocar. A nossa vida, a nossa história, tudo está nas palmas das mãos do Senhor. E Ele diz que nenhum fio de cabelo sequer cai da nossa cabeça sem a permissão dEle. Quando nós estamos no reino de Deus, nós não temos que nos preocupar com o amanhã. Nós não temos que nos preocupar com o que nós havemos de comer, com o que nós havemos de vestir, porque Ele é fiel e justo. É tempo da igreja de Deus se levantar e confiar plenamente no Deus que nos gerou. É tempo de nós sairmos das quatro paredes. E eu louvo a Deus por esta igreja. Não conheço tanto, mas pelo que eu já ouvi de história, eu fico feliz, porque a igreja foi chamada para estar no mundo, não dentro dela. E nós temos que entender isso. Nós não fomos chamados para sermos cheios, cheios, cheios e cheios. Nós somos chamados para estarmos vazios e nos encher, vazio e nos encher. Nós temos que dar, e à medida que nós damos, Deus vai acrescentando mais. À medida que nós vamos dando, Deus vai acrescentando mais. À medida que nós vamos dando, Deus vai dando mais. E quando nós paramos para ver, nós estamos já numa dimensão totalmente diferente da dimensão que nós andávamos antes. A palavra de Deus nos diz que através de Jesus Cristo, o véu foi rasgado. Através de Jesus Cristo, nós que estávamos mortos, agora fomos ressuscitados. E estamos em Cristo nas regiões celestiais. Todo o poder nos foi dado através de Jesus Cristo. Nós voltamos em Jesus a ser a criação perfeita, a imagem e semelhança do Senhor. E nós passamos a ser os embaixadores de Deus nessa terra. Mas muitas vezes nós nos cansamos, nós nos abatemos. Nós passamos tantas lutas, mas porque nós estamos fazendo com os nossos braços, porque nós estamos gastando pouco tempo no altar do Senhor. O que o Senhor tem dito para mim, nessa nova etapa que nós vamos entrar no Quênia, Sudão, o Senhor, quando eu estava orando, Ele disse para mim: se achegue a mim e eu me achegarei mais a Ti. Quanto mais nós nos colocarmos no altar do Senhor, mais o coração de Deus é revelado a nós. E quanto mais o coração de Deus for revelado a nós, menos de nós vai existir em nós. É isso que nós temos que entender como igreja. E nós, passando em Moçambique, começamos a edificar este projeto. Sem termos recursos, começamos a crer e confiar nas palavras que o Senhor havia dito. E hoje nós louvamos a Deus porque vemos vidas sendo transformadas. Como foi o caso da Magrete, da Ivete, uma criança de 5 anos de idade. Uma criança que chegou nessa situação que vocês viram, uma criança que chegou aprisionada.
E de repente eu chamei os seus pais, eu disse: olha, o que está acontecendo com a Magrete? Com a Ivete, por que ela não vem à escola? Todo mês ela falta muito. E ela disse: olha, pastor, todo mês, desde o seu nascimento, durante 10, 12 dias, a Ivete fica caída no chão, ela não come, ela não bebe, ela fica simplesmente travada, tremendo no chão. E eu disse para ela: não, isso não pode ser, traga a sua criança. E aquela mãe então trouxe a sua criança, e uma batalha, uma guerra espiritual começou a ser travada. Aquela criança foi possessa, ficou possessa por espíritos malignos. Nós oramos, nós quebramos toda a consagração que havia sobre a vida daquela criança. Nós deixamos a criança um pouco de lado, falamos com os pais pediram perdão dos seus pecados, pediram perdão da oferenda que eles tinham feito quando a sua criança nasceu, aceitaram a Jesus, e aquela criança foi completamente liberta. E hoje Ivete é uma criança forte, é uma criança feliz, é uma criança que tem um futuro novo, porque a verdade da palavra de Deus tem chego ao coração dessas pessoas. Podemos dizer de lutas que passamos com os muçulmanos, que agora estão chegando forte em Moçambique. E um deles então teve a ousadia de entrar no terreno, e ele viu as crianças, ele olhou para mim e ele disse assim: você fala de Jesus para todas essas crianças? E eu disse: sim. O nosso maior objetivo é amá-las com o amor de Jesus e ensinar que Jesus é a salvação. Então ele olhou nos meus olhos e ele disse assim: e é justamente por isso que nós estamos aqui, para impedir que você faça isso. Mas eu disse para ele: você não está lutando contra mim, você vai lutar contra Deus. Estou até hoje evangelizando este homem, me tornei amigo dele. Ele então, quando eu falava de Jesus, ele dizia para mim: eu não quero ouvir de Jesus, eu quero que você ouça de Mohammed, o nosso Salvador. E eu disse para ele: tá bem, eu vou ouvir então o que você tem a falar. Aquele homem me deu um livro, e eu pude ler aquele livro. E quando eu li aquele livro, porque ele disse que se eu lesse aquele livro, ele ia permitir com que eu falasse de Jesus para ele. Então eu paguei um preço de ler aquele livro. E quando eu comecei a querer falar com ele sobre aquele livro, ele disse: não, eu não preciso saber desse livro, eu conheço esse livro. Eu quero ouvir de Jesus. E eu disse para ele: mas você me impedia de falar de Jesus, por que agora você está ouvindo eu falar de Jesus? E ele falou algo que feriu meu coração, porque ele disse assim: porque muitas vezes vocês cristãos não amam as pessoas, porque vocês só vêm querer dizer que o que vocês pregam é certo, e vocês não dão oportunidade da gente falar, vocês não dão oportunidade de ouvir o que nós temos também. Mas com você foi diferente. Você não só leu um livro que eu te dei, que vai contra a sua crença, mas você abriu a porta da sua casa para que eu pudesse falar com você. E ali eu comecei a falar de Jesus, e tenho falado de Jesus para ele. Uma batalha está sendo travada, a semente está sendo lançada, e eu creio que no tempo certo o Espírito de Deus vai fazer a obra que tem que ser feita dentro daquele coração. É uma guerra de anos. Quando eu estava para vir para o Brasil, ele disse: eu preciso sentar urgente contigo. Eu disse: olha, eu estou indo para o Brasil, me espere. Ele disse: certamente eu vou te esperar, porque eu preciso ouvir, eu preciso sentar com você. Nós precisamos aprender a parar para uma só pessoa, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que o Senhor me ensinou desde que eu pisei no campo missionário é que nós não precisamos nos preocupar com uma multidão, nós temos que nos preocupar com uma alma. E quando aquela alma for salva, nós então vamos nos preocupar com mais uma alma. E quando essa outra alma for salva, nós então vamos nos preocupar com mais uma alma. Muitas vezes nós vemos pessoas bêbadas, mendigos lançados na rua, e nós estamos passando como se fosse algo normal para nós, mas não é normal. Deus não criou ninguém para estar nesse estado. E se nós entendermos isso como igreja e pararmos por uma alma, nós vamos ver o poder de Deus transformando essa vida. Muitas vezes nós não temos paciência de aguardar.
Nós queremos ver tudo muito rápido e que tudo aconteça de uma forma muito rápida. Mas eu tenho certeza que pode ser a pessoa mais envolvida no alcoolismo, jogada na rua, se todos os dias você der uma palavra de ânimo, você orar e profetizar sobre essa vida. Todos os dias, essa vida um dia estará sentada aqui dentro. Porque o poder desta palavra transforma vidas. E eu estou falando porque nós vivemos isso lá. Gilberto, Aires, Amice, quantos outros, que hoje são trabalhadores, que hoje são obreiros na igreja, chegavam carregados pelas pessoas que já estavam trabalhando com a gente, bêbados. E o Senhor me ensinou, ame. E eu digo, Senhor, mas eu vou fazer o quê? Ore. E todos os dias eu ia até o Gilberto, eu ia até o Amice, e eu disse, você bebeu hoje, bebi, então nós vamos orar de novo. No outro dia eu ia de novo aonde ele estava. Você bebeu hoje de novo, eu bebi de novo, então nós vamos orar de novo. E eu comecei a buscar, olha, não, nós vamos na igreja hoje. Não, nós vamos na igreja hoje. E hoje essas vidas foram libertas, porque a verdade da palavra de Deus tem entrado no coração dessas pessoas. Essa é a forma que Deus trabalha. Mas muitas vezes Deus trabalha de formas que nós não entendemos, formas que pertencem ao Senhor. E que foi no caso da Magrete, uma criança também da nossa escolinha de 5 anos. E de repente chega na igreja os seus pais, muçulmanos. O mesmo tipo de muçulmano que nós estamos lutando há 3 anos para evangelizar. E aquele pai chega na frente da igreja e diz assim: a minha filha fala tanto de Jesus, que eu vim aqui hoje dizer que eu quero aceitar Jesus. E aquele homem aceitou Jesus com a sua esposa. E hoje ele é um líder da igreja. O Ali hoje é um homem que se ajoelha e chora diante do Senhor, clamando por Moçambique. O Ali hoje é um homem que ele diz para mim: pastor, o meu sonho é ser um pastor. A gente acha que é muito fácil, mas não é. Porque essas pessoas que aceitam a Jesus, elas têm que viver essa palavra que nós lemos. Porque quando ele chega na sua família, seja feitiçaria, seja do islamismo, a sua família diz bem nos olhos dele, como foi no caso do Aires, como é no caso de todos os outros. Se você for para essa religião, você morreu para nós. Não volte mais aqui, não conte mais com a gente. Mas essas pessoas então decidem colocar Jesus acima de tudo. E elas dizem: tá bem, então eu vou morrer para vocês, mas eu vou nascer para Jesus. E essas pessoas continuam firmes, buscando a presença do Senhor. É tempo de nós entendermos, igreja, que há um poder sobre as nossas vidas que pode fazer o impossível se tornar possível. O Senhor Jesus, ele nos diz: olha, aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar da terra será desligado nos céus. O Senhor, ele diz: quando a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, tudo aquilo que me pedires eu vos darei. Mas é tempo da igreja parar de pedir para si próprio. É tempo da igreja parar de buscar coisas passageiras. É tempo da igreja parar de se preocupar com aquilo que há de comer amanhã, ou de vestir, aonde vai morar, o que vai fazer. É tempo da igreja pedir a renovação do Espírito. É tempo da igreja pedir a intimidade com o Pai. É tempo da igreja pedir que o Pai revele o seu coração a nós, para que nós possamos exercer nesta terra a autoridade que o Senhor nos deu, para que nós possamos fazer da mesma forma que Pedro, quando ele estava indo para o templo e havia um homem sentado na entrada daquele templo. Pedro sabia que ele não tinha o que aquele homem queria, mas ele também sabia que ele tinha algo muito maior do que aquele homem podia entender, porque Pedro carregava o reino de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor colocou o seu reino em nós. E é tempo deste reino se manifestar. É tempo deste reino sair de dentro de nós e alcançar o perdido.
A palavra de Deus diz em Lucas 10:27: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, a tua alma. Mas ele continua dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos parar de se preocupar com a nossa vida, porque nós já não estamos em crise, porque crise está aquele que está indo para o inferno. Esta é uma crise verdadeira. Aqueles que estão no Senhor estão com seus dias assegurados. Aqueles que estão no Senhor têm o seu final muito melhor do que o início, porque o final daqueles que estão em Cristo é a vida eterna. O final daqueles que estão em Cristo é viver na eternidade, aonde lá sim nós vamos receber os galardões, lá sim nós vamos receber tudo aquilo que nós plantamos nessa terra. Como filhos do Senhor, é tempo de parar de olhar para nós e olharmos para fora. É tempo de chorarmos pelo perdido, porque as nações estão clamando. O Brasil está clamando. A África está clamando. É tempo de chorarmos. É tempo de nos arrependermos diante do Senhor e deixarmos com que este poder flua de dentro de nós. Quando você se preocupa com o seu próximo, o Senhor está lutando a sua luta. No livro de Crônicas, quando o povo de Deus estava para guerrear, Josafá ele se coloca diante de Deus, ele diz: Senhor, o Senhor não está vendo os nossos inimigos, o que eles estão fazendo, olha como eles estão nos afrontando. E o Senhor diz assim: ei, permaneça onde você está. Aonde Josafá estava? Na presença de Deus. Permaneça onde você está, porque essa luta não é de vocês, mas essa luta é minha. Eu vou lutar as suas lutas. E a palavra de Deus continua dizendo que quando o povo começou a adorar ao Senhor, enquanto eles adoravam, o Senhor destruiu todos os seus inimigos. O lugar da igreja de Deus é no altar do Senhor, recebendo a revelação de Deus, intercedendo pelas almas, chorando pelas nações. E quando nós pagamos este preço, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele diz assim: todas as demais coisas, aquilo que para ele não tem valor, mas ele sabe que para nós tem, ele acrescenta. Tudo no tempo do Senhor. Quando nós entendemos esta palavra, tudo se torna possível. Nós fomos numa vila muito longe da onde nós estamos, e quando chegamos naquela vila, estávamos pregando a palavra de Deus 3 dias, manhã e tarde, ensinando aquela pequena comunidade. Lá é tudo muito, muito humilde. Era uma pequena igreja, acho que do tamanho do altar, igreja de barro, um telhado baixo de palha. E ali havia algumas pessoas, e nós ali estávamos com a nossa tenda, ensinando manhã e tarde. E no final do 3º dia, veio um homem então à frente, e aquele homem chorava. Eu não entendia o porquê aquele homem estava chorando, porque nós não estávamos fazendo um culto evangelístico, nós estávamos ensinando a palavra. Mas nós sabemos que esta palavra tem poder, e quando ela vai entrando, ela vai destronando principados, ela vai curando o enfermo, ela vai libertando o cativo. Eu só sei que aquele homem chegou e ele estava chorando, e eu perguntei para ele: por que você está chorando? E aquele homem disse assim: olha, você não sabe quem eu sou o feiticeiro deste lugar, e todos os dias que você veio eu estava ali no fundo, e eu estava lutando contra a tua vida. Eu fiz tudo o que eu pude fazer para te calar, para te impedir, mas esse Jesus que você está pregando, ele todo o tempo me impedia de agir, ele não deixava ir contra a sua vida. E agora eu vim aqui porque eu já não quero mais servir a esses demônios ou esses espíritos, como ele falou, porque eu quero servir a Jesus. E aquele feiticeiro se prostra diante do Senhor e ele entrega o seu coração a Jesus. E eu disse para aquele homem assim: você tem certeza do que você está fazendo? Porque um preço muito alto lhe será cobrado. Esses demônios vão se levantar. Você não pode olhar mais para trás. E aquele homem então olhou para mim e ele disse: da mesma forma que Jesus te protegeu, ele vai me proteger. E aquele homem está firme com Jesus. Quando nós entendemos que nós não precisamos ser mestres na palavra, quando nós entendemos que nós não precisamos ter dinheiro para fazer a obra,
Quando nós entendemos que a obra é do Senhor, nós apenas temos que ter o nosso coração aberto para ser um instrumento, não da forma que nós queremos, mas que Ele deseja nos usar. E no caso do Marcelo, para ele me usar, ele precisou me tirar tudo que eu tinha, ao ponto de chegar a morar de favor, quase 1 ano. Perdemos tudo, mas eu louvo a Deus, porque ao perder tudo eu ganhei tudo. Porque quando eu perdi tudo aos olhos dos homens, eu ganhei tudo que Deus tinha para me dar. Eu ganhei uma intimidade com meu Pai. Eu ganhei uma intimidade com o Espírito de Deus. Os meus olhos já não estão mais neste mundo. As pessoas agora estão dizendo para mim: Marcelo, você vai para o Quênia, vai para o Sudão, você pode morrer. Eu disse: amém. Se eu morrer, eu vou estar melhor do que na terra. Mas eu não vou morrer se essa não for a vontade do meu Pai. A nossa vida não está no nosso controle. A sua vida não está no seu controle. É tempo de nós mergulharmos nos rios de águas do Senhor. É tempo de nós entendermos: Senhor, para que eu nasci? Para que eu nasci? O Marcelo, como dentista, tinha muita coisa que o homem deseja, mas sempre lutava por alguma coisa nova. O Marcelo missionário vive de oferta, mas tem tudo que ele quer, porque o Espírito de Deus está aqui dentro. E o Senhor toma conta de todo o meu ser. Quando nós entregamos tudo a Deus, o Senhor vem sobre nós. O Senhor deseja usar a sua igreja. No meio dessa crise do Brasil, no meio dessa crise que o mundo enfrenta, é nesta hora que a igreja vai mostrar o quão grande é o nosso Deus. É tempo de você parar de chorar aí fora e chorar no altar do Senhor. E no altar do Senhor que você recebe as suas armas. É no altar do Senhor que você para de olhar numa dimensão normal e você passa a olhar do alto. E quando você olha do alto, você tem uma visão muito maior. Você tem um entendimento muito maior. É no altar do Senhor que as suas lutas são vencidas e que as suas armas são entregues. Nós recebemos um convite de um pastor amigo nosso moçambicano para entrar numa das vilas mais fechadas do norte de Moçambique. A vila chamada Metoro. E esse pastor moçambicano, quando chegou ali, e eu já fazia cruzadas evangelísticas em todo o país, nós chegávamos a percorrer do sul ao norte, parando vilas por vilas, e ficávamos acampados dias e dias. E esse pastor, por saber que a gente gostava de fazer esse tipo de trabalho, de entrar nas vilas, ele veio então e ele disse: olha, tem uma vila, a vila de Metoro, ela é totalmente fechada pela feitiçaria. Ninguém está querendo entrar nessa vila, porque há uma opressão, há um preço. E eu disse: está bem, vamos para essa vila. Nós começamos a orar, a jejuar, logicamente nos preparamos, montamos a nossa tenda depois, quando chegamos nessa vila. No primeiro dia, num pequeno campo que tinha, nós montamos o projetor. Nessas vilas não existe luz, então levamos o nosso gerador, e essa luz e esse som chama a atenção de toda a vila. Mas aquela vila de fato foi uma vila diferente, porque mesmo eles escutando um som, mesmo eles vendo algo diferente, poucas pessoas vieram ainda. E eu acredito que eles vieram poucos porque tinham medo dos feiticeiros que dominam aquela vila, ou dominavam aquela vila. Mas continuamos com o trabalho, projetamos o filme. Quando paramos o filme, e durante todo o filme eu fico em espírito, em oração, e quando eu parei o filme para ir dar a palavra evangelística, falar sobre a verdade desta palavra que transforma, o Espírito Santo havia dito ao meu coração: você vai chamar uma pessoa que está aqui nessa vila e que esta vila inteira conhece. E quando eu falei isso, veio então um homem que tinha as suas 2 vistas lacradas, e aquele homem se colocou ali na frente, e eu olhei para aquele homem e eu disse: você acredita que Deus pode te curar, que Jesus está neste lugar? E aquele homem então olhou para mim e ele disse: sim, é por isso que eu estou aqui à frente. Então eu falei para ele: você precisa crer. E ele disse: olha, eu creio.
Eu creio que Jesus pode me curar. Há 10 anos eu estou nessa situação. Eu já fui nos feiticeiros e nada pôde trazer a minha vista de novo. E eu disse para ele: mas hoje Jesus vai tocar na sua vida, porque o poder de Deus está neste lugar. E nós então colocamos as mãos sobre aquele homem, nós oramos por aquele homem, e quando terminamos a oração, aquele homem então abriu os seus olhos e ele estava podendo ver perfeitamente. E quando ele virou e ele disse para aquelas pessoas que ali estavam que ele podia enxergar, aquelas pessoas então ficaram num alvoroço. No dia seguinte, eu acredito que durante a madrugada as pessoas devem ter ido visitar casas, eu não sei, é uma coisa que eu acho, porque no dia seguinte nós tínhamos pego um pequeno quintal de uma casa para falarmos com um grupo de pessoas sobre Jesus. E quando eu abri o zíper da barraca e eu fui para fora, aquele lugar estava fechado de pessoas, havia pessoas nas árvores, havia pessoas em todos os lugares. E todos estavam ali, porque eles agora queriam conhecer esse Jesus, que tinha poder para fazer o cego voltar a enxergar. Eles queriam contar com esse Jesus, que era muito maior do que os feiticeiros, na qual estavam aprisionando as suas vidas. Naquele dia, logicamente, eu não precisei ter grande conhecimento bíblico, porque as pessoas já não precisavam mais ouvir de Jesus, eles já estavam vendo Jesus, eles já estavam conhecendo a Jesus, eles simplesmente vieram ali para entregar o seu coração a Jesus. E dentro de uma vila que era totalmente fechada pela feitiçaria, hoje existe uma igreja implantada, que nós tivemos o privilégio do Senhor de implantarmos esta igreja, e hoje o nome de Jesus Cristo tem sido glorificado naquele dia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que opera sinais, milagres e maravilhas. Esse é o Deus que a palavra diz que inclina os seus ouvidos para ouvir a oração dos seus filhos. É tempo de nos levantarmos. É tempo de sairmos da nossa normalidade. É tempo de conhecermos o Pai. Há filhos que nunca ouviram a voz do Pai. Há filhos que nunca ficaram face a face com o Pai. Há filhos que não conhecem o poder do Espírito. E eu falo isso porque desde que o Senhor tem me matado, eu tenho conhecido a Deus. Eu nasci num berço evangélico. O meu avô foi um dos fundadores da Igreja Quadrangular no Brasil. Morreu com 100 anos de idade, com saúde perfeita. E antes dele morrer, ele já disse: o Senhor está me levando. E ele morreu. Nasci num berço cristão. Eu podia dizer que eu conhecia a Deus, mas eu posso dizer que eu conhecia a Deus de ouvir falar. A partir do dia que o Senhor começou a me matar, e eu comecei a permitir com que Ele me matasse, eu permiti com que os meus sonhos fossem mortos, com os meus desejos fossem mortos, e eu passei a viver inteiramente para Ele e por Ele. Eu comecei a conhecer a Deus de com Ele andar. Quantas vezes nós estamos acampados, os feiticeiros vêm na tenda e eles ficam durante toda a madrugada com seus chocalhos, os seus batuques, e lançando rituais de morte para nós. E no dia seguinte nós estamos ali dormindo no Espírito, nós abrimos a nossa tenda e saímos para fora, e aqueles feiticeiros não entendem o que está acontecendo. Muitas vezes eles chegam e eles dizem: o seu Deus é Deus. Quantas vezes nós não tiramos feitiçaria das janelas? Quantas vezes nós não tiramos feitiçarias que foram enterradas e do nada nós começamos a cavar para fazer alguma horta ou uma construção, e naquele exato lugar havia sido enterrada uma feitiçaria de morte para nós. Mas muito maior é aquele que está em nós. Deus tem feito coisas tão grandes, que levou primeiramente a prefeita de Nampula até o projeto.
E quando aquela mulher entrou dentro da igreja, sem ela saber que ali era uma igreja, ela foi tomada pelo poder de Deus. E aquela mulher começou a chorar, chorar, chorar. E eu só fiquei no meu cantinho, quietinho. Eu falei, Deus, eu não sei nem o que o Senhor está mostrando, mas continua. Não era dia de culto. Eu estava apenas apresentando o projeto para ela. Mas quando a glória de Deus chega, ela permanece. O poder, ele vem e ele vai. Mas a glória, quando nós pedimos e quando nós mergulhamos nela, ela permanece. É só nós permanecermos em santidade que a glória permanece. E eu não sei o que Deus estava falando, e eu deixei ela chorar. Depois ela olhou para mim e disse, eu estou numa igreja. Eu disse, sim, você está numa igreja. E ela começou a contar todos os problemas dela. Isso em Moçambique não existe. Uma pessoa se abrir com um branco, não existe. Eles se abrem com os familiares deles. E olhe lá. E quando ela começou a contar tudo, então eu comecei a orar e eu comecei a explicar de Jesus. E ela falou, mas eu não conheço Jesus, eu não sinto Jesus, quem é esse Jesus, onde ele mora? E eu comecei a falar. E eu comecei a contar a história. E o Espírito Santo foi revelando ao coração dela. E ela disse assim, mas esse Jesus me ama mesmo? Eu disse, sim, ele te ama, ele morreu por você. E ela disse, mas eu quero sentir. Eu falei, olha, você sente o vento? Sinto. Então, ele é assim. Você não enxerga, mas você pode sentir. Entrega teu caminho a ele. E naquele dia, ela entregou a sua vida a Jesus. A partir daquele dia, ela se tornou uma amiga. E todas as vezes que ela passa por lutas, tribulações, ela me liga, ora por mim, me ajuda, eu preciso de oração. Esse ano que passou, Deus então levou o governador para dentro do mato, para dentro de uma vila. O governo lá é exatamente igual no Brasil, não no sentido de corrupção, porque a corrupção lá é pior, no sentido de status, de não querer estar em qualquer lugar. Mas aquele homem parou a sua comitiva inteira, ele nos ligou e disse, eu quero conhecer esse trabalho, esse projeto, a gente tem ouvido falar tanto desse lugar. Eu disse, é uma honra recebê-lo, e esse homem foi. E esse homem ficou impactado com aquilo que ele viu. Porque eu sei que dentro daquele projeto existe uma dimensão diferente, existe uma glória diferente, existe uma atmosfera diferente. Porque ali as pessoas entram e são libertas, ali as pessoas entram e são transformadas. Vocês viram no vídeo mais 2 casamentos, nós já tivemos o privilégio de realizar 7 casamentos. Isso em Moçambique não existe. A mulher não casa porque o homem rejeita o casamento. A mulher é apenas um instrumento, aonde ela tiver 2 filhos, quando vier o terceiro, aquele homem vai largá-la e vai procurar uma mulher mais nova, e assim é. Por isso que na África, e não é só em Moçambique, você vê milhares e milhares e milhares de crianças e muito pouco adulto. É normal um homem ter mais de 30 filhos, com várias mulheres diferentes. Mas essa realidade está sendo transformada, porque o poder da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus tem sido anunciada, e hoje esses homens estão pegando as suas esposas, estão honrando as suas esposas, estão cuidando dos seus filhos, e estão vendo a diferença daqueles que estão em Cristo para aqueles que estão no mundo, a tal ponto que o governo está agora cedendo para a gente tudo aquilo que a gente precisa. Nós não precisamos lutar mais. Eu estou há 4 anos lutando para ter o direito de ter uma clínica dentro do projeto. E eles falavam, não dá, é impossível. Agora eu recebi esses dias atrás uma ligação, onde uma pessoa do governo foi lá e disse assim, olha, eles falaram para você construir clínica, o que você quiser, eles vão permitir. É o nosso Deus que faz, é no tempo dele, é na hora dele, é da forma dele. O que nós temos que entender é que o nosso coração não pode sair do altar, o nosso coração não pode sair da intimidade, o nosso coração não pode deixar a presença de Deus e se ocupar com nós. Não pode se preocupar com o que nós vamos fazer no amanhã. Se eu fosse me preocupar, eu não voltaria para Moçambique, porque nós não apadrinhamos todas as crianças. Eu ia falar, eu vou ficar mais 1 mês, 2 meses. Mas esse projeto não é nosso, ele pertence a Deus. E na data estabelecida nós vamos voltar, porque aquela nação precisa de nós.
Nós não podemos mais olhar para nós não podemos mais enxergar da nossa forma. Nós temos que começar a enxergar com os olhos de Deus. Nós temos que começar a entender os planos de Deus, os projetos de Deus. E Ele vai revelar a nós. É tempo de nós andarmos em Espírito. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ficar 24 horas. E eu sempre perguntei, Deus, como que nós podemos ficar conectados 24 horas? Nós dormimos, mas quando nós estamos cheios de Deus, o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. Quantas e quantas vezes eu não acordei na madrugada com visões? Quantas e quantas vezes eu não acordei na madrugada intercedendo, guerreando, e no dia seguinte eu vou ver que aquilo que nós estávamos guerreando é o que estava acontecendo em outros lugares. Porque o Espírito de Deus trabalha quando o nosso espírito está disponível. Nós temos que ouvir a voz do nosso Pai. Eu estava voltando de uma cruzada evangelística com um grupo, e esse testemunho é um dos testemunhos que mais me impactou na minha história no campo, porque é algo que eu nunca vi. Eu havia visto um paralítico voltar a andar, cego voltar a ver, surdo ouvir. Isso você vê muito, mas esse milagre eu nunca tinha visto. Quando estávamos voltando tarde, cansado, já muitos dias no mato, eu à noite dirigindo, ainda tinha 480 quilômetros para chegar na vila onde moro. Então eu vejo um grande incêndio tomando conta de toda a mata, e eu sabia que aquele incêndio iria destruir tudo, porque era algo totalmente descontrolado, ainda mais em casas que todos os telhados são de palhas, e nos lados da casa eles guardam molhos de palha para ir substituindo as palhas que vão se estragando com o sol, com a umidade, com os ratos que vão roendo. E quando eu estava passando por aquele lugar, o Espírito Santo falou: para seu carro. E eu parei meu carro no acostamento. Eu desci do carro e o Espírito Santo falou: começa a interceder. E eu comecei a interceder, eu comecei a orar, e eu comecei a andar, e eu gosto de andar, eu não fico parado. Eu comecei a andar, e orando, e orando, e orando, e quando eu fui ver, eu estava dentro do mato, de frente com fogo. Quando eu vi no meu lado, havia uma casa, 2 jovens em cima, e como de costume, eles não abandonam a sua casa, eles ficam até a morte, mas eles não abandonam a sua casa. E eu sabia que aqueles jovens iriam morrer. E eu comecei a interceder naquele lugar. E eu comecei a orar, a orar, a orar. De repente chegou uma pastora que havia ido conosco. E eu tinha convicção e certeza que o Espírito de Deus conduziu ela até ali, porque era impossível ela me encontrar no meio do mato. E ela disse: vamos orar. E eu disse: eu estou orando, vamos orar. E ficamos, e ficamos. Chegou um tempo que aquele fogo se aproximou muito, o calor já era muito forte, as copas das árvores estavam em chama, era um calor muito forte, uma fumaça muito intensa. E eu comecei a dizer: Deus, já é insuportável estar neste lugar, não tem mais como ficar aqui. E o Senhor disse para mim: permaneça onde você está. E nós continuamos então a orar, e humanamente pedindo o quê? Se tem fogo, você pede chuva. Deus traz chuva. Deus traz chuva. E Deus tirou o oxigênio daquele lugar. Aquela chama se apagou por completo. O incêndio de uma mata. Eu não estou falando de uma fogueira. Os nossos olhos não conseguiam enxergar onde era o final do fogo. Toda a mata ficou apenas ciscos no chão. Então aqueles 2 jovens desceram da casa. E quando eu fui ao encontro deles para começar a falar de Jesus para eles, ele disse: eu não quero ouvir de Jesus, eu vim aceitar Jesus. Enquanto você orava, havia um homem de vestes brancas passando neste lugar. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aplauda o Senhor com força. É a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno.
não vim ouvir, eu vim receber. Então eu tirei a minha camiseta, coloquei nele. E eu disse: Deus te dá hoje vestes novas. Deus vai transformar a história da tua vida. E a minha esposa me conhece bem. Eu sou um homem envergonhado. Eu não tiro camiseta nem na frente dos meus pais, quanto mais no meio de um povo que não me conhece. Mas eu sabia que aquilo era um ato profético para transformar a vida daquele homem. De repente eu me lembro que a Adriana ficou lá na estrada, no escuro, com mais algumas pessoas que estavam conosco. Então eu disse para eles: vamos correr, porque a minha esposa ficou lá com uma equipe. E quando nós chegamos, havia muitas pessoas em volta deles. E todas aquelas pessoas diziam: eu quero Jesus, 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 eu quero Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E uma daquelas pessoas saiu e ele disse assim: você pode não conhecer incêndios, falando para mim, e eu de fato não conheço. E ele disse: esse incêndio ia matar todos, ia destruir essa vida inteira. Mas Jesus passou aqui, ele vinha apagando todo esse fogo. Ele vinha apagando tudo. Eu quero Jesus. Eu não precisei pregar, eu precisei apenas ouvir. Quantas vezes nós estamos no altar e nós temos pressa de sair do altar do Senhor? Não saia do altar, não saia da presença, até que o Senhor revele ao teu coração aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, aquilo que Ele tem preparado para a tua história, aquilo que Ele tem preparado para os seus dias. Não tenha pressa de sair da presença do Pai. Havia pessoas com seus patuás, que isso em Moçambique é normal. Todos passam por feiticeiros, amarram cordões no braço, na cintura, no pescoço. E aqueles patuás que estavam na mão daquelas pessoas aceitando Jesus, eles começaram a desaparecer. O nosso Deus, Ele é tão grande que é impossível nós entendermos o seu agir. Esse é o Deus que nós servimos. E este poder não está no Marcelo. Este poder está nos filhos, através de Jesus Cristo. É tempo do Brasil mergulhar também neste avivamento. A África não é mais importante do que o Brasil para Deus. Mas a entrega daquele povo tem sido maior. Quantas vezes eu venho nas igrejas e as pessoas dizem assim: pastor, você tem 30 minutos. Amém? Quando você vai na África, o culto começa às 8 da manhã e termina às 3 da tarde, 4 da tarde. Porque ninguém quer sair da presença de Deus. Porque sair de uma presença que te transforma. Porque sair de uma presença que te liberta, que te cura. E eles ficam sentados no chão de terra, num calor absurdo de 40, 45 graus. E ninguém sai de dentro da igreja, ninguém larga a presença de Deus. Eles querem mais, eles querem conhecer mais, eles têm fome. Este é o segredo de um avivamento. Igrejas que hoje marcam o horário para iniciar um culto e terminar um culto. Não digo que não tem que ter regras, mas se o Espírito Santo começar a agir, deixa o Espírito agir. Muitas vezes nós terminamos o culto meio-dia, antes disso ainda não aconteceu. Mas quando o Espírito começa a fazer o que Ele deseja, nós vamos até 2, 3, 4, 5. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono. É tempo de conhecermos mais o nosso Deus. Se achega a mim, e eu me chegarei a vós. Há muitos outros testemunhos que eu podia contar, mas o tempo não permite. Mas que você possa entender
que Deus é fiel. E Ele cuida de cada um de nós. Marcela e Adriana vivem de oferta, New Hope vive de oferta. E é a melhor forma que existe de se viver. Porque eu não vivo de pessoas, eu vivo na dependência do meu Pai. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que o New Hope precisa. Então o que eu recebo não é porque eu mereço, é porque Ele quis me dar. O que o New Hope recebe é porque Ele quis dar. Você é filho. Deixa Deus te dar o que Ele deseja. Não busque o que você deseja. Não busque as coisas que vão ficar aqui. Porque nós vamos chegar um dia diante de Deus. E nós vamos ter que estender as nossas mãos para Ele. Todos nós. E a palavra de Deus, ela diz: o sangue do inocente será cobrado dos justos. Quanto tempo você tem dado a Deus? Quantas vezes você tem colocado os projetos de Deus acima dos teus projetos? Nós estamos iniciando o ano. Como foi a sua virada de ano? O que você pediu para Deus? Será que você pediu intimidade? Será que você pediu a revelação do coração do Pai? Ou nós pedimos: Senhor, esse ano eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero conquistar aquilo. A visão da igreja tem sido desviada do verdadeiro foco. Porque o diabo sabe que se a igreja entender quem ela é, ele não pode fazer nada. O diabo sabe, quando a igreja entender o poder que ela tem, poder de fazer o impossível se tornar possível e coisas que não existem se tornar reais. Posso contar o último testemunho, pastor? Fica à vontade, eu até meia-noite hoje. Deus cria o que não existe. Nós tivemos esse terreno. Depois de 3 anos de choro, de luta, meu irmão, nesse terreno não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Nós tivemos que montar 1 quilômetro de cabo, puxando lá da estrada para dentro da vila. Tudo teve que ser feito por nós. E quando eu chamei, depois de 3 anos, nós conseguimos a oferta necessária, o valor de $8.000 para fazer um furo. E eu chamei um rapaz de uma empresa, um geólogo, ele passou com as suas máquinas, analisando o solo, e ele disse para mim: aqui não há água. Você está em cima de uma rocha, não há água. Existe apenas 2 pontos que dão um pequeno sinal, mas isso não é nada, não tem nem como fazer o furo. E eu disse para aquele homem: Deus me deu este lugar, e nesse terreno há água. Marque esses 2 pontos. E aquele homem por muito tempo ficou zombando, e ele falava: você vai perder todo o seu dinheiro, não faça isso. E eu disse para ele: Deus me deu este lugar, marque os pontos. Muitas vezes o diabo vem nos afrontar para ver aonde a nossa fé está estabelecida. E eu então falei com ele, ele marcou os 2 pontos. No dia seguinte ele voltou e ele sentou de novo para me afrontar. Ele disse: você tem certeza que você quer jogar o seu dinheiro fora? Porque eu vou fazer o primeiro furo, você vai perder o furo e você já vai perder 50% do seu dinheiro. E eu disse para ele: irmão, vai lá e fura. Descendo 65 metros de broca, nada de água. E aquele homem então saiu dali como se fosse vitorioso, zombando e dizendo: eu falei para você, eu já ganhei 50%, você pode parar ainda. E eu disse para ele: não, amanhã você vem para o segundo. Deus me deu esse terreno. E aquele homem mais uma vez zombava e ria e foi embora. Quando ele foi embora, chegamos, eu e a Adriana, ajoelhamos naquele lugar. E eu disse assim: Senhor, é bom que o diabo mostra tudo o que está acontecendo no normal, porque ele não entende quem é o nosso Deus. Eu disse: Senhor, já que aqui não tem água,
Eu não enxergo lá embaixo, então cria água neste lugar. Aleluia! Mas se essa água for profunda e muito profunda, então traz a superfície a ponto que jogue água neste lugar. Nós oramos, ungimos aquele lugar onde estava aquele marco e fomos descansar, porque a luta pertence ao Senhor. No dia seguinte, aquele homem chegou de novo com o seu ar de zombaria. Ele foi: eu vou ganhar os seus 50% que me falta e você não vai ter água. Ele estava feliz porque se não tivesse água, logicamente o trabalho dele era muito pequeno. Mas ele começou a furar e quando chegou aproximadamente a 28 metros jorrou água. Então ele olhou para mim e ele disse: olha, para, porque aqui tem água, achamos um pouquinho de água, é melhor você parar. Eu disse: não, nós vamos a 60 metros. Você vai perder toda a sua água. Eu falei: vamos a 60. Esse foi o nosso combinado. Eu quero mais água. E aquele homem então continuou descendo a broca, começou a ficar tudo seco de novo. Mas quando chegou a 48 metros, começou a jorrar água. E ele desceu a sua broca até os 60 metros e ali estava a água. Aí aquele homem disse para mim: não fica feliz. O diabo não cansa. Não fica feliz, essa água é muito pouca. Você pegou um veio muito pequeno e começou a falar as teorias. E eu disse: eu não entendo nada disso, mas já que você declarou que a água é pouca, Senhor, então este lugar será um manancial de águas. Eu profetizo que este lugar será um manancial de águas. Manancial de águas. Mas não termina aí. O nosso Deus estava preparando algo maior. Colocamos a bomba queimou. Colocamos a segunda bomba queimou. Colocamos a terceira bomba queimou. Aí eu entendi, isso não é natural. Aí eu fui para o meu quarto, o lugar de secreto. Clame a mim e eu te revelarei o que está oculto e ainda há de acontecer. E eu sei que ali orando nós começamos a orar e uma guerra espiritual foi travada. Eu não sabia contra quem eu estava lutando, mas eu sentia no meu espírito que havia uma guerra. E gastamos ali um tempo de oração até que a paz entrou no meu ser e eu saí do meu quarto. Escrevemos uma carta ao Brasil, porque nós tínhamos comprado uma nova bomba. O valor de uma bomba é R$3.500. Um amigo nosso, então, sabendo de toda a história, ele disse: eu vou te comprar essa bomba. Ele nos deu dinheiro, compramos. E começou a jorrar água daquele lugar. Levamos para análise, 100% própria para consumo humano, pH 7.2, água cristalina. No domingo, terminando o culto, entra um homem: pastor, você me dá licença para mim falar na igreja? Eu não costumo fazer, porque nós não sabemos o que podemos ouvir. É uma pessoa de fora. Eu disse: mas está bem. Eu acredito que Deus permitiu com que eu fizesse. Eu entreguei o microfone para ele. Meu coração ficou temeroso, mas aquele homem começou a dizer assim: pastor, você não sabe de nada, mas todos os feiticeiros dessa vida se reuniram contra você. E eles disseram que não sairia água deste lugar até que você fosse se prostrar aos espíritos que eles adoram e reconhecesse que o espírito que eles adoram é maior do que o seu espírito. Mas o pastor não saiu deste lugar, e hoje eu vim aqui dizer que o seu Deus é maior. O seu Deus é maior. O seu Deus é maior. E eu, como conheço bem a vila, sei que do lado, na frente do terreno, tem um dos feiticeiros que muitas vezes colocou feitiçarias ali dentro. Eu coloquei uma caixa de água a 6 metros de altura, porque ele disse que não haveria água
Então eu pus uma caixa de água. E na caixa eu escrevi: Jesus reina. E todos os dias aquele homem tem que sair da sua casa e olhar: Jesus reina. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Um Deus que faz existir o que não existe, quando nós apenas confessamos a sua palavra. Eu vou parar. Muitos testemunhos passam na minha cabeça, mas que você possa sair daqui sabendo que Deus deseja te usar de uma forma muito maior. Deus deseja com que você pare por uma alma. Quando você aprender, como eu tenho aprendido, a parar por uma alma, você vai conhecer a Deus como você nunca conheceu. Você vai ver sinais de Deus como você nunca viu. Você vai ver o Espírito te usar como você nunca foi usado. E é assim que nós temos vivido. Que você possa guardar esta palavra no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Deus te ama. Aleluia. Jesus veio para nos salvar, mas acima, Ele veio para que você pudesse andar em uma intimidade profunda com o Pai, da mesma forma que Ele andou nessa terra, e você fizesse, como nós cantamos hoje, sinais muito maiores do que aquilo que Ele fez. Deus é fiel. Coloca-se no altar do Senhor e não saia até que o Espírito gere no seu coração aquilo na qual Ele te chamou. A primeira vez que eu fui pregar na África, que eu nunca tinha pregado, foi para 3.000 pessoas. Me fizeram uma surpresa, eu não sabia. Falaram: você vai pregar? Eu falei: tá bom. Quando eu cheguei em uma multidão de pessoas, eu tremia. E eu falava para minha esposa: ora, porque eu vou cair, eu não consigo, minhas pernas estão bambas. E o Espírito Santo falou: apenas fale a palavra. Milhares de pessoas foram curadas naquele dia, libertas naquele dia. Deixa Deus usar a sua vida. Amém? Nós temos os nossos desafios que tem aí. Nós temos 177 crianças para apadrinhar. Nós estamos com 85, 86 crianças apadrinhadas. Eu acredito que todos receberam esse folderzinho. Atrás dele tem uma ficha para preencher. Se você quer apadrinhar uma criança, o valor do apadrinhamento é R$120 mensais durante o ano. R$120 porque é como se você estivesse adotando essa criança. Essa criança vai ter escola, medicamento, comida, roupa, todo o cuidado necessário para que ela tenha uma vida diferente. É por isso que você está vendo como essas crianças estão hoje. Então, a cada ano nós aumentamos o número de crianças e sempre aumentamos na fé. Então, se você sentiu de Deus de apadrinhar uma criança, você vai assinalar apadrinhamento. Se você, pastor, mas eu não tenho 120, junta 2, 3, apadrinha uma criança, se assim Deus tocou no seu coração. Se você deseja ser um mantenedor em alguns meses, com o valor que Deus gerou no seu coração, tem um campo de mantenedor. Se você deseja visitar o projeto, se você deseja ter uma experiência no campo, as portas estão abertas, você vai colocar lá, visitar o campo. Nós, em julho e janeiro, temos um projeto que chama Mãos que Fazem a Diferença. Você que quer ofertar as suas férias ao Senhor, você vai assinalar aí, nós vamos mandar no seu e-mail tudo certinho, como vai funcionar. Você vai estar tendo experiência dentro da base, você vai estar tendo experiência casa em casa na vila e evangelismo nas aldeias, evangelismo em massa. É algo tremendo. Eu costumo dizer, aquele que vai na África não volta igual. Eu não conheci ninguém ainda que foi e voltou igual. Porque Deus fala muito ao nosso coração, nós somos muito confrontados. Então, se você sente de Deus de ir, está aí. Se você sente de Deus, se o seu chamado é para estar em Moçambique, então nos procura também. Porque todo esse trabalho tem sido desenvolvido por mim e por Adriana. Agora chegou um casal de pastores que nos ajuda em 2 vezes por semana, mas é muito pouco, há muito trabalho, há muita coisa a ser feita. Ainda mais agora que nós estamos indo para o Quênia. Nós já abrimos a base também na África do Sul. Deus está com pressa de alcançar o perdido.
Deus está com pressa de alcançar o perdido. Então, que você possa entrar no altar do Senhor e colocar no seu coração, e se Deus deseja te usar no continente africano, em Moçambique, venha falar conosco, fale com o pastor, procure o pastor, porque tudo tem princípios. Então procure o pastor para que a gente possa estreitar esse relacionamento. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio, pelo convite de estarmos aqui. Foi muito bom poder conhecer a igreja. Foi muito bom poder estarmos junto com os irmãos. Que Deus abençoe a todos e que os irmãos possam orar, interceder por nós. Em abril nós estamos indo para o Quênia, numa vila que tem clamado por socorro. Então ore, nos cubra em oração. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Gostaria de chamar o pastor Deusdete para a gente estar levantando um clamor de intercessão pelas nações e pela vida do